Você sabe que existe uma ferramenta que te protege em vida e também protege quem fica? Esse é o assunto do nosso episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Financeira. Eu sou Ivana, consultora financeira e host do podcast. E eu sou o Bruno, também consultor de investimentos e host do podcast. Para enriquecer nossa conversa de hoje, temos uma convidada muito especial, a Bárbara Pimenta. Ela que é nutricionista de formação, está na área de seguro desde junho de 2021, com mais de 500 famílias protegidas, sempre foi da área de seguro de vida e nunca atuou em outra área. Se especializou em vida para fugir do que o mercado fazia. Imergiu em estudar seguradoras especialistas em seguro de vida para levar o melhor para o cliente, sem conflito de interesse. E hoje, a missão dela é levar conhecimento e fazer o que não fizeram pelos seus pais. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Obrigada, gente. Bom dia, né? Para quem está em casa também, sejam bem-vindos. Vamos trazer um pouquinho de seguros hoje de uma forma diferente. Muito bom, eu dei o panorama geral e a gente não entrou no tema que é seguros, né? É a ferramenta que nós vamos falar hoje, de fato, é seguros. E antes de introduzir aqui a nossa conversa, Bárbara, conta um pouquinho pra gente como você tomou essa decisão de trabalhar com seguros. Perfeito. Infelizmente, eu tive que aprender seguro na dor. E há 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, a minha irmã descobriu um câncer de mama muito nova, com 2 filhos. E ficou 2 anos em tratamento. 2019, minha mãe teve um câncer de esôfago e estômago. Minha mãe ficou 7 meses em tratamento. E, recentemente, minha irmã descobriu um novo câncer. Então, eu tive que aprender a falar desse assunto na dor, depois de passar por muita coisa durante esses anos. Então, foi aí que despertou a vontade de vir trabalhar com seguros, entender o que a gente podia fazer, quais outras ferramentas que existiam dentro de um planejamento financeiro. E aí que eu fui aprofundar para estudar, para entender o que existia no mercado, o que não existe, por que alguma coisa é boa para alguém e não é boa para outra pessoa. Então, foi depois de passar por tudo isso. E, além disso, no meio do caminho, meu pai ficou 72 dias na UTI por Covid. Então, eu consegui aprender sobre as coberturas na prática. Como que elas iriam funcionar e qual que era a diferença que elas iam fazer na minha vida, na minha família. Muito interessante. Muito legal. Bárbara, para a gente começar, o que exatamente é um seguro de vida e como ele pode ajudar as pessoas a proteger o patrimônio da família, proteger o plano financeiro ali da família? Perfeito. Seguro de vida, pessoal, ela é a ferramenta que nós temos 2 opções, né? Então, já entrando em 2 assuntos aqui. Seguro de vida é aquele seguro que a minha família, os meus beneficiários, vão receber quando eu não estiver aqui mais. E beneficiário é diferente de herdeiro, porque beneficiário eu escolho. Então, eu posso deixar esse seguro para quem eu quiser. Eu posso deixar para os meus pais, para os meus filhos, metade para um, metade para outro. Posso deixar para uma instituição financeira, igual eu já tive caso na minha carreira disso acontecer. E é esse tipo de seguro que é o seguro de vida. E aí existe a ferramenta do seguro em vida, que é o seguro que eu recebo caso alguma coisa aconteça. Então, é uma ferramenta para a gente proteger o nosso patrimônio. E muito além disso, não é só sobre nós, é sobre o outro. Eu acho que a gente vai entrar nesse detalhe, por que é sobre o outro. A gente vai chegar nessa parte, acho que vai ser bem legal também. Muito legal. Quando a gente fala de seguro, nós como consultores, trazemos o seguro como uma ferramenta de proteção para a sucessão, né? Nós temos o seguro em vida, que você comentou um pouquinho, que muita gente chama de seguro saúde, né? Mas nós usamos como uma ferramenta para a sucessão. Você pode contar para a gente um pouquinho como funciona isso? O seguro de vida, ele tem essa característica justamente por ele não passar por inventário. Então, ele pode ser usado para pagar um inventário. Então, uma porcentagem desse seguro, uma parte desse seguro, quando a gente vai fazer um desenho de um seguro, ele pode ser usado para isso. Então, vamos supor que uma pessoa ela tem um patrimônio de 1 milhão e quando essa pessoa falecer, a família vai precisar acessar esse patrimônio. Para acessar, ela vai ter que pagar imposto, que é o ITCMD. E ele pode usar essa ferramenta do seguro para pagar esse imposto. Então, isso dá muito mais tranquilidade para essa família, que ela não vai ter que
tirar de algum lugar ou pegar emprestado, ou enfim, porque ela vai acessar esse patrimônio através do seguro de vida. Então, por isso que a gente fala que é uma excelente ferramenta de sucessão patrimonial. Uhum. E quando a gente fala e faz um planejamento financeiro, muitas pessoas entendem que o seguro não faz parte do planejamento, que ele é uma coisa separada, é um custo, né? Algo, poxa, será que eu pago um seguro, tiro esse dinheiro todo mês? Não é melhor eu aportar esse dinheiro e deixar, né, investido ali? Então, o que que você diz para quem está com esse pensamento que trata separado e entende que é um custo? Um custo. E nas nossas reuniões, eu acho que até antes da gente preparar o cliente, isso é muito comum. Até na minha casa isso foi muito comum. Até a gente entender que seguro é alavancagem. Então, se eu contratei um seguro hoje, acontecer alguma coisa amanhã, a minha família tem acesso a isso. Então, vamos dar um exemplo simples. Um cliente, ele precisa de um seguro de vida de 1 milhão. E esse cliente, ele paga, vamos supor, R$300 nessa cobertura. Se ela investe R$300 hoje e ela vem a falecer amanhã, ela vai ter 1 milhão na conta? Não vai. Então, por isso que ela é uma alavancagem. Então, para trazer segurança para esse cliente. E segundo, não é um custo porque ele entra dentro de um planejamento financeiro. Hoje, a gente não pode ocupar mais de 5% da renda do cliente para destinar para um seguro. Então, por isso que ele vai continuar, ele tem que continuar investindo, né? Para dar uma rentabilidade para a família, para ele. Então, esse seguro, ele vai ser formatado dentro desses 5% na necessidade do cliente. Bom, perfeito. A gente, às vezes, tem dificuldade na própria consultoria, quando a gente entra no planejamento do cliente, para fazer ele ter essa visão, né? De que a gente vai encaixar ali no planejamento dele o seguro de vida, para, às vezes, proteger, não é nem para deixar de herança ou coisa do tipo, mas para proteger o próprio planejamento que a gente está montando. Exato. A gente montou um planejamento no qual ele vai poupar 4 mil, 5 mil reais por mês e no final de 30 anos vai ter um patrimônio X. E se dali 5 anos, 10 anos acontece alguma coisa com ele, né? Ele não vai conseguir continuar aquele planejamento. Então, não entra só para sucessão, não entra só para deixar. Entra também para proteger o planejamento que foi traçado, né? Isso. E por que as pessoas têm um preconceito sobre seguro? Porque ele não é cultural. Quando a gente senta com os nossos clientes e a gente, né, tenta entender o momento de cada um ali, você vê que o cliente, ele não sai de uma concessionária sem fazer o seguro do carro. Exato. Não faz. Então, quando a gente fala sobre seguro, é falta de cultura, é falta das pessoas conhecerem, conversar sobre. Eu não conversei, por isso que eu passei por tanta coisa sem conhecer o seguro, porque numa mesa eu nunca sentei para falar sobre isso. A gente não senta para falar sobre isso com os nossos amigos, com a nossa família. A gente não fala sobre esse assunto, porque é cultural. Então, as pessoas têm que trazer isso de uma forma mais leve, tentar entender. A única coisa que a gente sabe que vai acontecer é que a gente vai falecer. É difícil a gente falar isso, mas é a única certeza. A gente não sabe se a gente vai ficar rico, se a gente vai formar, se a gente vai ter família, se a gente vai ter filho. A gente não sabe. Então, a única coisa que a gente sabe é isso. E as outras coisas é se. E se acontece? Assim como é a questão do seguro em vida. É se acontece. Eu estava até brincando, né? Que a gente veio de Brasília para cá e a gente veio com um tempo maior, porque e se eu viesse para cá e tivesse um imprevisto na estrada? Eu não sei se vai acontecer. Então, não é melhor a gente se prevenir? Mas a questão do seguro de vida é a certeza, que você tem certeza que isso vai acontecer. E que você vai poder trazer muito mais tranquilidade para sua família, para os seus beneficiários, quem quer que seja, através desse seguro. Uhum. Bom, Bárbara, fala um pouquinho para nós como o seguro é dimensionado. Por que eu te faço essa pergunta? Eu vejo que vem muitas pessoas até a gente que tem intenção de ter um seguro e fala assim, passa o valor. E a gente tenta explicar, calma aí, não é assim, tem que ser dimensionado para você. E a pessoa fica confusa, cara, por que não passa um valor? Qual que é a seguradora que você trabalha? É uma coisa assim, papum, né? Explica um pouquinho sobre como é dimensionado, por favor. Ótimo. Essa questão é muito normal, né? A gente acha que 90% das reuniões que a gente entra é isso. Me manda aqui para o WhatsApp, vamos falar. A gente tem que entender que como que funciona uma consultoria de seguros, que é o que a gente faz hoje.
Consultoria é você sentar com uma pessoa especialista naquele ramo, então vamos falar no seguro de vida, e ela vai estudar o seu perfil. Para ela estudar o seu perfil, ela precisa entender quem que é a Ivana, quem que é o Bruno, o que que ele faz, o que que ele não faz. Às vezes você tem uma dor que você já passou por algo na sua família, que seja, enfim. Então a gente vai entender e conhecer o cliente ali. Então essa é a consultoria de seguros. E o consultor de seguros, ele não levanta uma bandeira de uma seguradora só. Então ele consegue, ele entende de todas as seguradoras do mercado. Porque você não é igual ao Bruno. É a mesma coisa quando a gente vai numa nutricionista. Se você vai numa nutricionista, ela pega uma dieta de gaveta e te entrega, não tem nada personalizado para você. Então, você vai ter todos os capitais segurados. Então, o seguro de vida, como que a gente dimensiona ele? Se o cliente tem filhos, a gente vai entender o que ele tem de gasto futuro com os filhos. Se um cliente tem patrimônio, ele já fez alguma coisa para ajudar no inventário, tem uma previdência privada, transmitiu isso em vida, qual que é a intenção desse cliente? Se não, a gente vai calcular também o valor do inventário. E quanto tempo do padrão de vida ele quer proteger? Então, por exemplo, eu gasto hoje R$20.000 por mês e eu quero esses R$20.000 por mês durante um ano para minha família. Então, a gente vai dimensionar com esses valores. As coberturas em vidas, elas vão muito alinhadas com o que a gente ganha. Então, quanto que a gente ganha, quanto que a gente gasta, a gente faz uma ideia. Eu gosto de trabalhar com a cobertura de doenças graves, que a gente vai entrar um pouquinho nela, com 2 anos da renda do cliente, porque foi o que eu passei. Na minha casa, minha irmã ficou 2 anos em tratamento, ela já está entrando quase no 3º ano agora. Minha mãe foi 7 meses, isso é uma média histórica de 12 a 24 meses. Mas tem cliente, por exemplo, que tem tantos casos na família que fala, Bárbara, 24 meses eu estou achando pouco, vamos fazer mais? Se está alinhado dentro dos 5%, a gente vai aumentar essa cobertura. Senão, a gente fala, calma, vamos devagar. A gente também não pode sair querendo, não vai. Eu tava brincando que seguro de vida não salva o mundo. Ela te dá tranquilidade, mas salvar o mundo ela não salva. Então, a gente vai dimensionar de acordo com o que o cliente ganha e gasta. E aí, a gente brinca muito, né? Chega cliente que parece que tem vergonha de falar quanto ganha, quanto gasta. E aí, você vai num médico, você tá com uma dor na barriga. Você fala que você tá com uma dor no pé. Ele vai te dar um remédio que vai adiantar sua dor na barriga, porque você ficou com vergonha de falar? Não vai. Então, seguro é a mesma coisa. Se você ganha 5 e me fala que ganha 30, seu seguro vai ficar extremamente caro, porque eu vou chegar ali próximo de 5% desse valor. Você vai falar, Bárbara, eu não tenho condições de pagar. Eu vou falar, uai, você não ganha 30? E aí a gente vai entender. Então, por isso que é muito importante a gente ser muito claro com quem está fazendo esse seguro, para ele não ser dimensionado da forma errada. E por isso que tem que ser personalizado. Personalizado, exato. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque o seguro do Bruno não é igual ao seu, não é igual ao meu. Hoje eu não tenho filhos, mas eu decidi ter uma estratégia de seguro de vida porque eu quero engravidar. Então, é muito mais barato eu contratar seguro enquanto eu sou jovem do que eu contratar lá na frente. Eu não sei quando que vai ser isso. E outra coisa, eu sei se eu vou ter saúde para contratar um seguro, porque o que paga seguro não é dinheiro, é saúde. Exatamente. E eu só quero pegar o gancho aqui, que na tua fala você falou sobre o consultor, entender qual é a melhor cobertura para você, sobre a gente não ter conflito. Você pode falar um pouquinho mais para quem está ouvindo e não sabe disso? Porque hoje é muito comum ter uma pessoa que vende seguro da Prudential, da MetLife. Fala um pouquinho sobre esse modelo para quem está ouvindo, por favor. Ótimo. Então, como que a gente faz? Hoje, no nosso escopo, a gente trabalha com 5 seguradoras. Existem mais no mercado? Existe. Só que essas seguradoras são especialistas em seguro de vida. Então, ela faz só aquilo. A gente fala que pato não nada bem, não voa bem e não nada bem porque ele quer fazer tudo de uma vez só. Então, a gente tem que pegar aquilo que é especialista. Então, a gente trabalha com essas 5 seguradoras.
Então, essas 5 seguradoras, cada uma tem um perfil diferente, cada uma tem uma condição geral diferente da outra, cada uma vai tratar o cliente de uma forma, uma cobertura diferente, às vezes uma tem, a outra não tem. Então, a gente vai sentar e cotar em todas elas, ver qual que vai trazer uma robustez maior nas coberturas, com valor menor, e a gente consegue, por exemplo, vamos colocar aqui uma doença grave na seguradora A, é melhor do que na seguradora B, porém na seguradora B as outras coberturas são melhores para o cliente, e a gente consegue fazer isso. Porque a gente não tem conflito de interesse. Então, onde for melhor para o perfil do cliente, a gente vai atender. E a gente tem plena condição de falar o seguinte: essa seguradora aqui, nas condições gerais dela, ela tem essa condição que não é tão boa quanto essa. Porém, nessa seguradora aqui, ela é mais barata. Qual você quer? E a gente deixar que o cliente decida. Está na mão dele. A gente, no grupo num todo, a gente não trabalha com nada de conflito de interesse. Então, por que a gente ia trabalhar com uma seguradora só? Então, a gente apresenta, inclusive, 2, 3 soluções na mesma consultoria, explica as diferenças para o cliente, para ele decidir o que é melhor para ele. Inclusive, pode fazer um mix de seguradoras, né? Pode fazer um mix de seguradoras. Inclusive, eu tenho 4 apólices de seguro, 2 de uma seguradora e 2 de outra. Justamente porque no meu perfil, a seguradora A estava melhor que a seguradora B, então a gente consegue hoje. Hoje a gente atende a Mongeral, a Asus, a Prudential, a MetLife e a Icatu, que são excelentes seguradoras. Tem produtos de uma que eu gosto mais da outra, e a gente vai explicando ali para o cliente. Eu acho que as nossas reuniões como consultoria não é querendo que o cliente só contrate aquilo. É muito mais que isso, é a gente entregar conhecimento. As pessoas não contratam seguro de vida por falta de conhecer. Então, quando a gente fala com os clientes para virem para uma reunião, é para a gente levar esse conhecimento e ele tomar a decisão se é o momento ou não de contratação. E ali o cliente tem noção, cara, eu conheci e eu decidi não contratar. Então, a consciência é do cliente. Uhum. Nosso dever é levar esse conhecimento para ele. Eu acho interessante os especialistas de seguros, que tem um monte de seguro, né? 4 seguradoras ela tem. E você, Bruno, você tem? Eu não tenho porque eu já tentei ter. Só que as seguradoras não me aceitam, porque eu já sou sinistrado. Eu sou carro batido já. Olha, por isso que ela falou ainda a importância de ter saúde para poder contratar. Exatamente. Eu tô com uma seguradora só, Bárbara. Acho que a gente precisa Nós vamos conversar. E é legal isso que o Bruno falou. Logo que eu conheci o Bruno, ele veio me contar a história dele. E aí o risco, né? O risco já estava alto ali e acho que talvez na falta de conhecimento, do momento, enfim, mas tudo bem. Hoje é uma dor enorme para a gente quando chega um cliente aí trazendo um caso para vocês. Em 2021, logo que eu comecei a trabalhar, eu lembro que uma amiga que é médica me indicou uma outra médica. Fiz a reunião, ela falou, Bárbara, saí da faculdade ganhando 30 mil, hoje eu vim para residência, estou ganhando 3 mil, então eu estou tentando me planejar. Aí, falta de um planejamento, né? É o primeiro ponto. E segundo, que ela falou, eu não consigo agora dar prioridade. Eu achei legal que ela usou a palavra prioridade, porque é isso, seguro é prioridade. Eu não consegui dar prioridade para isso. Vamos conversar daqui a 6 meses? Eu falei, tá tudo bem, é o momento, né? Enfim, passaram-se alguns meses, ela me ligou e falou, Bárbara, eu lembro que eu estava numa reunião, eu vi que ela me ligou umas 2 vezes, saí da reunião, liguei para ela, ela falou, Bárbara, você tem 10 minutos pra gente conversar? Eu falei, tenho. Eu falei, possivelmente ela vai contratar o seguro agora. Falou, Bárbara, aí entramos na reunião, ela, Bárbara, eu tô com um câncer de esôfago. Caramba. Aquilo ali, eu saí dessa reunião tão mal, porque ela não contrata mais um seguro. E possivelmente durante o período de remissão, que é 5 anos, ela não vai contratar esse seguro mais. E foi muito difícil para mim, que foi o meu primeiro contato com um cliente que eu atendi, fez a escolha de não ter um seguro no momento. E dar essa notícia para ela foi muito difícil. Então, a gente faz de tudo. Aí, o legal é isso, que são seguradoras com perfis diferentes. Às vezes, uma seguradora não aceita, mas alguma outra aceita. Então, a gente tem condições de olhar isso para o cliente. E as seguradoras hoje estão mais flexíveis e isso está muito legal. Então, quando
Você pega algum cliente que tem uma doença pré-existente, enfim, a gente consegue brigar por aquele cliente. E é uma forma de incentivo. Várias vezes eu já lidei com clientes que estavam com sobrepeso, e aí a seguradora já dá uma barrada ali, mas porém fala assim, Bárbara, eu vou emagrecer só para ter esse seguro. E eu acho que eu já tive uns 3 casos. E é uma forma de incentivo. Olha aí. Agora, de ruindade também eu vou e essa seguradora vai me aceitar. Seguro de vida também ajudando as pessoas a ter uma vida mais saudável, né? Exato. E tem seguradoras, por exemplo, a Prudential, que ela bonifica o cliente que tem uma rotina saudável. Ela dá cupons de desconto. Então, assim, é uma forma mesmo de incentivar o cliente a se cuidar mais, né? Para conseguir ter um seguro. Eu passei isso dentro de casa. Uma pessoa próxima que não contratou um seguro porque ela tem um histórico médico muito difícil, né? Então... mas que bom que a gente tem vários seguradoras e que a gente consegue olhar para o cliente e falar, cara, vamos, essa aqui não deu, vamos para a próxima? Vamos tentar? Essa vai funcionar de uma forma diferente, mas vamos tentar? A gente vai brigar por esse cliente. Legal. A gente citou o meu caso aqui e com os meus clientes, quando eu faço a reunião e vou abordar o assunto seguro de vida com eles dentro do planejamento, eu me cito como exemplo negativo. Eu falo para eles, inclusive, quando eu tinha 24 anos... Eu sofri um acidente de paraquedas e, na época, eu não tinha seguro de vida. Se eu tivesse, eu teria fiquei parcialmente inválido, né? Fiquei parcialmente inválido. Hoje tem 2 hastes, 6 parafusos na coluna. E aí eu falo para eles, naquela época, se eu tivesse um seguro de vida, eu ia ter recebido 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, que podiam ser investidos e aos 24 anos eu já não ia me aposentar porque eu fiquei inválido e o INSS me bancou e sei lá mais quais outros benefícios que muitas vezes não são nem suficientes, né? Quando a pessoa tem um padrão de vida um pouco mais elevado. Eu ia me aposentar com o meu patrimônio que o seguro ia ter pago. E hoje, não apenas eu não recebi esse benefício quando eu sofri acidente, como... não posso contratar o seguro, porque a seguradora olha para mim e fala, você quer contratar um seguro por invalidez, mas você já tem uma vértebra menos aí na coluna, você tá de sacanagem. Então... a gente fica rindo agora, né? Depois, graças a Deus, depois que tudo que passou, mas isso é muito comum de acontecer. E aí que era uma coisa que eu queria muito trazer aqui. Como seguro não é cultural, o que acontece? Quem me procura, que fala assim, hoje eu acordei, eu quero fazer um seguro de vida. Ou alguém que recebeu, que um pai, uma mãe faleceu e recebeu o seguro. Ou alguém que viu alguém muito próxima receber um seguro. Alguém perto de mim teve uma doenças graves. Então, essa pessoa acorda querendo um seguro. Ou a pessoa está com um diagnóstico e já está desesperada. Cara, tive um diagnóstico, e o que eu vou fazer agora? Né? Meu plano tá demorando para fazer a liberação de um tratamento, eu preciso pagar alguma coisa por fora, eu deixei de trabalhar, o que eu vou fazer agora? E é o desespero. E geralmente já é tarde demais, né? Já é tarde demais. Então, ou a cultura foi instalada dentro de casa, ou essa pessoa tá passando pela dor. Então, o nosso trabalho de conscientização é isso, é trazer esse assunto de uma forma leve e mostrar que a gente deve conversar sobre isso. Quantos de vocês hoje aqui tem seguro e senta para falar com alguém, cara, contratei um seguro, eu tô tranquila. Em dezembro, em janeiro agora, eu fui fazer os meus exames, né? Eu faço exames todo ano. E eu lembro que eu fui fazer o exame, enfim, para olhar a tireoide. E na minha cabeça só ficava assim, por causa do meu histórico, a minha probabilidade de ter alguma coisa é muito grande. E meu pensamento é assim, graças a Deus que eu tenho seguro de vida e graças a Deus que eu tenho plano de saúde. Porque o que o plano de saúde não der conta, o meu seguro vai dar. Graças a Deus. Então, é óbvio que eu não quero ter nada, gente. Não é isso. Mas se eu tiver, eu tenho plena condição de escolher com quem eu vou me tratar, como eu vou me tratar, onde eu vou me tratar. Isso me dá conforto, que eu não vou queimar meu patrimônio. Mas essa é uma questão inconsciente de tranquilidade. Tem uma cliente minha de seguro que falou, olha, Ivana, eu saía para viajar preocupada, porque os meus filhos, e se acontecesse alguma coisa, já que ela é a principal renda, né, da família...
Ela falou assim, é impressionante como eu tô tranquila. Agora é que não vai acontecer nada, porque ela tá tão tranquila. E é interessante, né? Essa sensação de tranquilidade que ter um seguro te dá. E muita gente acha que é um marketing, né? Não, Aham, isso vai te trazer tranquilidade. Ah, não sei. Mas de mas fato é. vai, é. E eu tenho muito medo de acontecer comigo, né? Enfim, por causa de tudo. Mas pensar que eu vou receber esse valor e, cara, eu posso escolher. Eu posso escolher parar o meu trabalho, porque isso não é escolha para várias pessoas. Eu já tive pessoas próximas, né, que tiveram um diagnóstico e não era uma escolha parar de trabalhar. Então, ficava em um tratamento, por exemplo, de uma quimioterapia e tendo que trabalhar, porque tem que sustentar dentro de casa. E quando eu falei com você sobre o seguro não é sobre mim, é que hoje, se a Bárbara tem um diagnóstico de câncer, possivelmente alguém vai parar de trabalhar para cuidar de mim. Então, seguro de vida não é só sobre o meu padrão de vida, é sobre quem vai parar de trabalhar para cuidar de mim. Essa pessoa para a vida, né? Quando recentemente eu tive a gente num grupo, a pessoa contando que o pai teve um AVC e tá na cama. Ele falou: Bárbara, eu não trabalho mais. A pessoa que teve o problema para de trabalhar e perde a renda, e quem vai cuidar dela tem que parar de trabalhar e perder a renda também. Ou se não, se for continuar trabalhando, tem que pagar alguém para ajudar, e aí é Certo. dinheiro dela saindo também. E E o quando... seguro pode ajudar a não acontecer isso. Ah, não Né? acontecer. E foi o que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe ficou 7 meses em tratamento. A gente tinha a minha irmã, que parou a vida dela para cuidar da minha mãe. Nós tivemos uma pessoa que minha irmã também não dava conta, uma pessoa que ficava com ela, dormia com ela. Minha mãe usou alimentação via sonda. Vocês já pararam para olhar? É tipo alimentação de criança? É muito caro. Minha mãe gastava uma lata por dia daquilo ali. Fora gasolina para ir voltar de hospital, fora medicação. A gente tinha um custo, eu nunca vou esquecer disso. A gente tinha um grupo das irmãs e minha irmã mandava, né? Fazia planilha e mandava. Custo com alimentação, custo com Uber, custo com gasolina, porque isso é custo. Isso entra num planejamento, né? Quando vocês fazem consultoria, isso entra ali com o cliente. Então, tanto que esse dinheiro ia fazer diferença. Minha mãe teve que fazer uma cirurgia que era uma reconstrução do esôfago, e o médico falou: o melhor método para ela, para não ser tão invasiva, é uma cirurgia robótica. A gente não pode fazer. Ele, 35 mil. Você não vai pensar, gente. Só que a gente não tinha esse dinheiro. Então, minha mãe, ela tentou fazer pelo método tradicional. Infelizmente, na cirurgia ali, ela não conseguiu seguir com a cirurgia, porque o câncer já estava na pleura. Então, literalmente, foi entrar na sala cirúrgica e sair. Então, na minha família, esse dinheiro ia trazer tranquilidade pra gente não precisar fazendo conta do que vai, o que não vai gastar. Cada um, vamos, quem pode ajudar? Foi isso que aconteceu. E eu queria, e por isso que eu falo que eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Não deixa para conhecer seguro de vida na dor. Porque é na dor que você, infelizmente, aprende. Mas não deixe para esse momento. Eu não sei se vai acontecer. Não sei. Igual eu vim para cá, eu fico esperando que pode ter um acidente na estrada. A gente não faz seguro de carro esperando, e se eu bater o seguro? E se eu bater o carro, por exemplo? Então, é a gente ter a consciência de falar sobre esse assunto e conhecer. Tire da cabeça que é um seguro que só quando eu morrer alguém vai receber. Não. É muito mais que isso. Isso é bem importante, porque quando eu contratei a minha apólice, o que foi o meu pensamento? Eu não tenho preocupação com a minha morte. Minha preocupação é se eu não morrer. Uhum. Porque se eu não puder trabalhar, não tiver a renda, precisar de cuidado, então todo o meu seguro é voltado para a parte de vida, né? E a importância de a gente revisitar essa apólice. Porque eu fiz numa condição atual. Mas daqui a pouco eu vou ter uma previdência, eu vou ter outras ferramentas, ou eu vou ter filhos e o cenário vai mudar e a gente precisa revisitar. Então, também tem casos de pessoas que têm seguro, fiz um seguro fazem uns 5 anos e não revisitou mais, né? Fala para nós um pouquinho da importância de revisitar esse seguro. Perfeito. Seguro, gente, é igual guarda-chuva. Se esse seguro for pequeno, na hora que chover, você vai se molhar.
Se esse seguro for grande demais, ele for caro demais, uma hora ele vai começar a bater nas outras contas. Então, o ideal é que a gente revisite essa apólice de seguro pelo menos de 1 em 1 ano, porque as coisas podem mudar. Mas sempre que você sentir que alguma coisa mudou na sua vida, ou você está com uma exposição maior, eu tive um filho, ou eu estou ganhando mais num curto prazo do que esse 1 ano, ou eu estou ganhando menos, a gente precisa falar com o seu especialista. Por quê? Se hoje eu ganho 40 mil reais e eu passo a ganhar 6 mil, o meu seguro possivelmente vai estar caro para o meu perfil de 6 mil. Então, a gente precisa fazer uma redução nesse capital segurado. E nisso, a gente faz na própria apólice que você tem. Agora, quando o padrão de vida muda, ou eu fiz, né, eu tô tendo menos gasto com os meus filhos, porque uma parte já saiu do colégio, ou enfim, a minha reserva financeira tá bem mais ajustada, ou eu fiz uma previdência privada, a gente também vai reajustar esse seguro para uma redução. Porque a necessidade não é tão grande quando você fez lá no passado, que você não tinha possivelmente nada. E pode acontecer o contrário. Agora a gente fez um seguro, a gente estava ganhando 6 mil reais, agora a gente está ganhando 30. Esse seguro tá pequeno, porque se chover, você vai molhar com ele. Então, nós vamos fazer uma nova apólice de seguro. Por que uma nova apólice de seguro? O seguro, como eu comentei com vocês, o que paga é saúde. Então, existe uma análise de risco prévia. Quando você vai preencher essa apólice, você responde várias perguntas ali sobre a sua saúde, se toma medicamento, que vai passar por uma pré-aprovação. Então, vou dar um exemplo meu, simples. Há 4 anos atrás, quase 5, quando eu comecei minha profissão, eu contratei uma apólice de seguro, eu era uma Bárbara, eu tinha saúde X. Quando eu fiz a minha segunda apólice de seguro, eu já tomava um remédio para uma condição específica. Eu tive que alertar a seguradora que eu tomo esse remédio. E por causa disso, o meu seguro ficou mais caro. Então, sempre que for aumentar a apólice de seguro, a gente vai fazer uma nova. Se for para diminuir por causa de alguma questão que não precisa daquele capital segurado, porque já está com outras ferramentas, a gente diminui nessa própria que ele fez anteriormente. E tem casos de o seguro não pagar a cobertura porque a pessoa não informou? Tem muito caso. E por isso que o seguro é tão mal falado no mercado. Porque, eu não sei vocês, mas na minha casa era seguro de banco não paga, seguro não paga. Por quê? Existem algumas seguradoras que não fazem essa análise prévia. A análise é depois. Então, por exemplo, contrata um seguro nesse lugar hoje. Vamos colocar que daí a 2 anos eu fico hipertenso. E daí passa-se mais 2 anos, acontece alguma coisa. Quando eu dou entrada nesse seguro, eles pedem várias coisas, né? A seguradora vai pedir exames, vai pedir uma carta médica. E ele vai ver que você teve alguma coisa no passado e não avisou para a seguradora. Então, isso é um motivo de não pagamento. Com o processo judicial, as coisas vão acontecer, mas seguro é liquidez. É eu contratar hoje e, se Deus livre guarde acontecer alguma coisa amanhã, eu receber. E acontece. E uma coisa que a gente fala muito para os nossos clientes é que existem coisas que o seguro não paga. Seguro não é mar de rosas. Seguro tem condições gerais e lá tem riscos excluídos. E é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes o Bruno, você contrata um seguro hoje comigo e tá lá que tem um risco excluído por causa de uma condição X. Por exemplo, pandemia e endemia são coisas que não cobrem em nenhuma seguradora. Porém, na Covid, todas elas abriram mão dessa cláusula e pagaram o seguro pro pessoal. Mas aquilo ali, se a seguradora quisesse falar, olha, nós não vamos cobrir, o tanto de gente que veio a falecer, o tanto de gente que ficou internado, né? Eles não poderiam cobrir. Então, todas as vezes, é o maior conselho que eu te dou. Vai contratar um seguro de vida, leia, peça as condições gerais. E leia os riscos excluídos. Porque é ali que a letra pequena que ninguém fala sobre isso. E hoje, todos nós falando sobre essas condições, porque se acontece alguma coisa que tá ali, vocês vão ficar muito chateados como cliente com a gente. Você falou de seguro de banco que não cobre, né? Tem uma diferença grande entre seguro de banco e essas seguradoras que você comentou antes? As condições gerais, que é essa análise. Primeiro, as condições gerais.
que existem carências que são maiores. Existem, por exemplo, no seguro de banco, existe uma cláusula na Nubank, por exemplo. A gente podia falar Nubank? Pode falar. Na Nubank, por exemplo, que a diária de internação só se paga quando é por acidente. Nas nossas seguradoras, paga por acidente e por doença. A condição geral da cobertura de morte desse lugar, desse banco, ele só cobre depois de 1 ano. Então, eu não posso morrer em 1 ano. Alice, ele cobre se você ficar vivo e começa a pagar depois de 1 ano. Depois de 1 ano. Então, a gente tem que passar por todo esse período para depois receber. O nosso seguro de vida, não. Contratei hoje, aconteceu amanhã, independente do que eu vinha falecer, a não ser que é suicídio, tem carência de 12 meses, o seguro vai pagar. Então, tá vendo por que tem um consultor de seguros? Porque uma pessoa que vem de uma seguradora só, ela não vai te falar o lado positivo e negativo da seguradora dela. Exemplo, existem algumas seguradoras que ela tem o que a gente chama de período de sobrevivência. O que é período de sobrevivência? Eu contrato uma cobertura de doenças graves, eu tenho um diagnóstico de doenças graves e eu só vou receber esse capital segurado depois que eu sobreviver a 30 dias. Então, a pessoa que trabalha com essa seguradora só, ela não vai te contar sobre isso. Você acha que ela vai falar? Não vai. Não fala. Tanto que a maioria das apólices que a gente pega, a gente fala, olha, você sabe que existe isso, isso e isso? E que essa não existe isso, 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 isso. E agora, onde você quer ficar? É isso que a gente faz. Isso é uma consultoria de seguros. É você ter uma noção do que existe no mercado, como que ela funciona, e você ter a tranquilidade de contratar sabendo do lado positivo e negativo de cada uma. Legal. Bárbara, você citou aqui os casos que a maioria das pessoas te procuram para contratar seguro, que ou recebeu ou está passando por um problema. Na consultoria, às vezes a gente encontra, vai bater um papo sobre seguro de vida com o cliente e a gente encontra uma objeção, que às vezes ele teve uma experiência ruim com o seguro. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que o avô dela morreu, tinha seguro de vida, e eles não conseguiram receber o seguro de vida porque estava ali nas exceções e tudo mais. Você tem alguma coisa a dizer para essas pessoas, para explicar para elas por que elas devem contratar o seguro mesmo assim e tudo mais? Ótimo. E é aí que está o ponto. Consultoria. Se você vai num supermercado que vende uma marca de produto só, não vai. Porque você quer conhecer as outras coisas que existem para você descobrir qual marca que é melhor para você. E no seguro é a mesma coisa. Aí a gente vai bater no mesmo ponto. A pessoa que vende, trabalha com seguro só, ela vai defender a bandeira dela. E ela não vai falar dos pontos negativos e positivos. Então, por isso que é tão importante a gente pensar em uma consultoria, numa pessoa que não trabalha com uma bandeira só, para ela te falar os pontos positivos e negativos e tirar isso da sua cabeça. Por que a pessoa não recebeu? A gente entender isso, se foi um erro, se foi uma má comunicação, para você ter tranquilidade quanto a isso. Bom, Bárbara, eu acho que assim, ó, vou dar um passo atrás, acho que a gente não comentou no começo, né? Como é que funciona aqui dentro da Portfel, né, esse trabalho? Porque nós somos consultores financeiros na Portfel, consultores de investimentos, você é consultora de seguros, e eu costumo falar para os clientes que é interessante ter tudo dentro de casa. Por quê? Porque o meu know-how é sobre investimentos. Quando eu preciso de seguros, eu vou chamar o especialista de seguros, que está antenado com as mudanças de mercado, que conhece das seguradoras, que conhece no detalhe as coberturas e tudo mais, né? Então, a gente faz esse trabalho, né? Nosso know-how está aqui com os investimentos, chamamos o consultor de seguros. E por que muitas vezes eu peço para revisar a pólice? Por quê? Porque essa pessoa, por exemplo, chegou na consultoria e a gente entrou com o seguro pensando em vida e em sucessão. Mas ao longo do tempo, a gente incluiu ali um VGBL para ela, né? Então ela já não precisa mais ter toda aquela cobertura através do seguro. Então, a gente faz esse trabalho muito em conjunto, né? Só para deixar claro, assim, porque a gente está na Portfel, como é que é essa diferença? Então, nós trabalhamos com aquilo que é o nosso know-how
e quando a gente precisa de uma outra ajuda profissional, de uma outra expertise, a gente vai buscar. Isso acontece para um planejamento sucessório, uma holding, enfim, e também para os seguros, né? Só para... E aí, eu acho, só comentando sobre isso, é incrível o trabalho de vocês. Porque não é só sobre a Bárbara, o que vocês fazem pelo cliente de vocês, o que vocês conseguem que eles alcancem, com a estrutura que vocês dão. E, mais uma vez, tirando o conflito de interesse, esse cliente consegue chegar muito mais longe. E quando vocês falam sobre seguro com o cliente de vocês, vocês estão levando conhecimento e transformando a vida deles. Então, vocês sabem que se Deus livre e guarde acontecer, você fez parte disso. Então, eu fico muito grata quando chega, né, esses clientes através de vocês e a gente pode mudar a história. Então, é incrível o trabalho que vocês realizam. Muito. Que bom, a gente também acha incrível, a gente adora. A gente adora. Eu brinco com os clientes que eu ganho para fazer o que eu faria de graça. Eu também, eu amo. E, Bárbara, eu falei aqui sobre o meu caso, né, que eu não posso contratar seguro. Às vezes, uma pessoa que não conhece seguros ouve isso e vai ficar na cabeça dela. Ah, então tem gente que não pode contratar seguro? Explica um pouquinho pra gente o que pode levar essa não contratação do seguro, a não aceitação da seguradora da proposta ali do cliente. O que mais passa de recusa, pessoal, é a questão da saúde. Então, a gente vai ter uma análise prévia e isso é muito importante. Às vezes eu passo com o cliente e o cliente é recusado em todas as seguradoras. Já aconteceu vários casos, porque realmente está com uma situação difícil e é um risco grande para a seguradora comprar. Então, para falar a verdade, isso é muito bom. Sabe por quê? Porque você não vai pagar uma coisa e quando você precisar, você não vai receber. Então, não estou falando que ser recusado é o melhor do mundo, não, mas é uma honestidade da seguradora em falar: eu não compro o seu risco e por não comprar o seu risco, eu não vou deixar de te pagar por isso. E aí, essa análise vai ser feita. Mesmo que você já tenha um pré-diagnóstico, alguma coisa, vá até um consultor que ele vai entender qual seguradora pode ser que aceite, qual não aceite. Existem uma aceitação parcial, que às vezes você contrata... Vou dar um exemplo básico, doenças graves. O cliente já teve um câncer há mais de 5 anos e ele quer contratar uma cobertura de doenças graves. Tem seguradoras hoje no mercado que falam assim, ó, eu vou te aceitar, porém... Para esse câncer específico e metástase desse tipo de câncer, a gente não aceita, mas todas as outras doenças eles vão aceitar. Então, nada mais é do que a gente tentar fazer essa análise e ver qual seguradora pode ser que aceite. Uhum. E, Bárbara, tem algum tipo de perfil de pessoa que não precisa de seguro de vida? Muito bom. Essa pergunta é muito boa e aí fica uma interrogação. Eu acho que não precisar é uma palavra muito forte. Eu estive com uma cliente, deve ter assim um mês, que ela recebeu uma herança de 15 milhões em dinheiro. Não foi em imóvel, carro, um patrimônio líquido em 15 milhões. E na minha reunião com ela era muito para a gente pensar na sucessão, né? Como que a gente ia fazer essa sucessão, fazer um seguro de vida, pensando se alguma coisa acontecer, a família conseguir acessar esse patrimônio dela através do seguro. Só que a minha obrigação é mostrar para o cliente o que existe no mercado. E ele decidir o que ele contrata ou não. Então, pensando eu, Bárbara, do lado de cá, eu falei, vou levar uma cobertura de doenças graves, uma cobertura de invalidez para ela conhecer. Se ela vê a necessidade, porque ela tem um patrimônio líquido muito grande, talvez ela não queira contratar, e tá tudo bem. Mas eu tenho a obrigação de levar conhecimento. E ela falou, Bárbara, eu quero contratar, porque eu prefiro usar o dinheiro da seguradora do que o meu. Uhum. Aí é uma questão de inteligência. Mas eu acho que não existir perfil de cliente que não precisa de seguro, eu acho que é uma palavra muito forte. É o conhecimento e usar como estratégia. Uhum. E agora tem um outro caso, né? Tem pessoas que têm uma renda bem baixinha, que gostariam de ter seguro de vida e às vezes nem querem orçar porque entendem que o seguro é muito caro. Tem seguros acessíveis? Muito, muito. Hoje não tem um mínimo. Eu não tenho que fazer um seguro de 200, de 300 reais. Isso existe para aquela pessoa que trabalha com uma seguradora só. Para a gente, não.
Já fiz seguro de R$ 30, já fiz seguro de R$ 90. Então, é você sentar com um especialista, vamos ver quanto ganha, quanto gasta. É tudo que você gasta é uma coisa flexível. A gente pode tirar de algum lugar ou não, é tudo despesa obrigatória. Entender esse momento. Se tiver, né, com alguma sobra, nesse caso, de um cliente que ganha pouquinho, mas tem uma sobrinha ali, você quer priorizar o seguro? Essa é a palavra. Ele vai ser prioridade para você? Eu acho que deveria ser. Porque se acontecer alguma coisa, além da gente ter um salário muito baixo, você pode começar a ter que depender financeiramente de alguém. Sim. E às vezes, justamente para a pessoa que ganha pouco, a diferença que um seguro vai trazer para ela vai ser muito maior do que aquele valor que ela está poupando mensalmente. Exatamente. E Os se ela tiver 200, poupando, 300 né? mil que vai receber contratando um seguro ali de R$ 100 por mês, que dá 200 mil, 300 mil em caso de uma doença grave, 400 mil em caso de uma invalidez ou coisa do tipo, vai fazer muito mais diferença para ela do que aqueles R$ 20 mil que ela vai poupar em 5, 10 anos. Exato. E vai salvar essa poupança dela, né? Que se acontecer alguma coisa, ela vai continuar poupando. Ela pode usar o dinheiro do seguro de vida para isso. Seguro de vida não necessariamente você vai pagar suas despesas médicas e hospitalares. Às vezes você vai usar para pagar a conta de casa. A diferença de plano de saúde e seguro de vida é isso. Plano de saúde cobre suas despesas médicas e hospitalares e ele presta um serviço, assim como o SUS. Seguro de vida é dinheiro em conta. Um não anula o outro, eles se complementam. Porque aquilo que o seu plano de saúde não cobriu, que o SUS não cobrir, você usa o dinheiro do seguro para isso. E esse dinheiro do seguro, ele pode ser direcionado para suas despesas em casa. Mas aí, de novo, entra a importância de você escolher bem a seguradora. Porque pode ter aquela seguradora que não vai pagar no diagnóstico, que precisa do teste de sobrevivência. E aí não vai funcionar. Não vai funcionar, vai demorar e você vai ter... Eu tô passando por um caso desse, de uma cliente que ela... terça-feira passada, ela me mandou uma mensagem, ela tá com câncer de mama. E aí, pedi ela, já segui com toda a documentação, já mandei para ela tá acabando de refazer os exames, mas o plano de saúde não liberou ainda a cirurgia. Então, talvez, se ela tivesse já acessado esse dinheiro, por que ela não acessou ainda, tá? Porque ela não me mandou toda a documentação pra gente entrar na seguradora. Então, talvez ela vai acessar esse dinheiro muito mais rápido e vai usar esse dinheiro para pagar o que o plano deveria ter feito. Então, com certeza pode ser que aconteça isso. Isso é bem interessante, porque muita gente fala, eu fiz o seguro, então agora eu vou cancelar o meu plano de saúde, né? E eles devem ser ferramentas complementares. Fala mais um pouquinho sobre isso para reforçar. Eu passo até mal quando acontece isso nas reuniões. Não, agora isso aqui tá mais barato do que meu plano de saúde. Plano de saúde tá... Não, gente, não. Vou dar um exemplo prático. Existe uma cobertura que se chama diária de internação hospitalar, que o cliente vai receber por cada dia que ele fica internado. Porém, em algumas seguradoras, ele só começa a pagar a partir do 5º dia de internação. Plano de saúde, não. Se eu precisar agora ir ali me internar, eu vou internar a partir da primeira hora. Então, seguro de vida é uma coisa, plano de saúde é outra, eles se complementam. Então, é até uma estratégia. Será que eu preciso de um plano de saúde sem coparticipação? Porque o plano de saúde coparticipativo, ele é mais barato. Então, às vezes, eu pego um plano de saúde com coparticipação, eu tenho um seguro de vida e eu posso usar o dinheiro do seguro de vida para pagar a coparticipação se alguma coisa mais prolongada acontecer, se eu fizer uma cirurgia, se eu ficar internado, se eu tiver uma doença grave. Então, é uma estratégia até para diminuir custo. E apesar do seguro ser desenhado para ajudar a custear as diárias de internação e tudo mais, não é obrigatório, né? Isso é bem importante o pessoal saber, que você recebe o dinheiro em conta. Então, se você ficou internado 10 dias e não precisou pagar essa internação porque já estava incluso no plano de saúde, a cobertura que você recebe ali do seguro de vida é dinheiro em conta, né? Não é... Eles não vão pagar o plano de saúde, não vão pagar o hospital. Vão mandar o dinheiro para sua conta, referente àqueles 10 dias, e você decide como vai utilizar, pagando o plano, pagando o hospital ou até investindo se não precisar desembolsar nada. Exato. A única coisa que você precisa comprovar, seguradora, é que você teve um diagnóstico. Como você usou o dinheiro, você não precisa comprovar. Então, você pode usar esse dinheiro para pagar a conta de casa, pagar a própria internação, pagar uma pessoa que ficou com você, um remédio. Deixei de trabalhar, eu vou usar esse dinheiro, enfim.
Então, você não precisa prestar conta de como foi gasto o dinheiro. Você precisa prestar conta que você teve um diagnóstico, ou passou por uma cirurgia, ou passou por uma internação, ou uma invalidez. Uhum. Teve um caso também de uma cliente que precisou fazer 60 sessões de fisioterapia. E o plano de saúde cobriu 30 sessões. Então, se ela não tivesse o seguro para ter acessado, ela teria que ter pago isso particular, outras 30 sessões. E foi o que aconteceu com meu pai, que eu contei no início, né? Na Covid, meu pai ficou 72 dias na UTI, 22 dias num quarto. Se ele tivesse a cobertura, ele teria recebido 72 dias por cada dia que ele ficou na UTI. Geralmente a gente traz ali R$ 5.000 para esse cliente por cada dia de UTI. Então seria 72 vezes R$ 5.000. E 22 dias vezes o quanto a gente tinha trazido ali para ele. Geralmente eu pego o que o cliente ganha e divido por 30 dias, para eu ter uma ideia ali. Então vamos colocar que ele tinha R$ 500 de internação normal no quarto e R$ 5.000 de UTI. Ele teria recebido esse valor. Meu pai ficou pelo SUS. Ele não teve gasto nenhum. Foi incrível, foi excelente. Porém, meu pai ficou 9 meses sem poder trabalhar em processo de reabilitação. Meu pai não falava, não andava. Meu pai é uma pessoa que mora na roça, então era um profissional para ir fazer isso, é nutricionista, era fono, era físio, então tudo isso para um processo de reabilitação. Então, além de pagar isso tudo, a gente poderia ter pagado mais sessões para o processo ser mais rápido. E isso facilita, é facilidade, é isso, é a tranquilidade de falar, cara, se eu quiser trazer um profissional da China, eu vou trazer porque eu tenho dinheiro para isso. Se eu quiser ir fazer um tratamento em outro país, eu tenho dinheiro para isso. É te dar conforto, é não depender financeiramente de alguém, não é pedir ajuda. Eu não tô falando que pedir ajuda é feio. É você ter condições de fazer o que você quiser. E tudo isso bem barato, né? Porque como Bem. você mesma disse, você coloca um teto ali de gastos para o cliente, que nem sempre vai ser atingido também, de até 5% da renda. Então vai ser 2, 3, 4, até no máximo 5% da renda do cliente, que ele vai colocar nisso, vai dar uma tranquilidade muito grande para ele num aperto que ele estiver passando. Exato. E aí a gente também entra na fase que a gente fala com o cliente, ó, a gente pode trazer até 5%, mas quanto que é a sua expectativa de pagar por um seguro? É interessante a gente perguntar isso também para ele, né? Porque às vezes ele está imaginando uma coisa, a gente imagina outra. E o que a gente vai fazer como especialista? Vai trazer para ele o que ele tem de expectativa, quanto de capital do segurado aquilo vai dar, qual cobertura a gente consegue contratar com esse valor, e a gente vai trazer o que ele precisa. E a gente vai deixar ele pensar. Hoje, eu acho que foi poucas as reuniões que o cliente não falou assim, olha, eu estava com essa expectativa, eu vou continuar nela. Bárbara, eu entendi. Cara, isso dá uma alegria. Não é que a gente quer vender um produto a qualquer custo, a gente quer fazer o que é bom para ele. Bárbara, a gente falou bastante sobre seguro de vida e em vida, né? Mas nós também trabalhamos com outras soluções. Seguro empresarial, seguro viagem, seguro de casa. Consegue dar um overview assim? Perfeito. A gente trabalha com seguro de vida, ou seguro de responsabilidade civil, que é aquele seguro que vai... Por exemplo, eu sou médico e eu passo por um processo judicial porque eu fiz uma coisa errada ou o paciente achou que eu fiz. Então, nós temos seguro para isso, para resguardar em caso de um processo. Nós temos seguro residencial, que é seguro incêndio, que é um seguro muito, muito, muito barato. Seguro viagem, que também é muito importante. Então, a gente consegue atender os clientes nesses quesitos e nós temos um especialista para cada área. Então, mais uma vez, pato não voa, não nada, porque ele não faz nada bem, porque ele tenta fazer tudo. Então, cada área tem um braço. Muito bem. Bruno, eu encerrei aqui minhas perguntas. Você tem mais alguma? Não tem mais uma porrada de coisa aqui que dava para perguntar, né? Daria 5 horas de conversa aqui, mas infelizmente o nosso horário já está finalizando. Tem mais algum tema, Bárbara, que você gostaria de abordar aqui antes de finalizar, que porventura a gente não tenha passado? Pode trazer as apólices de seguro de você. Se você já tem uma apólice de seguro, traga ela. A gente vai fazer a consultoria dessa apólice, entender se está tudo bem, se não, por que não. A gente traz o porquê. Para te dar conforto, para te dar tranquilidade, mostrar o que você tem, tirando o conflito de interesse, mostrando o que a gente tem de lado positivo e negativo. A gente, às vezes, consegue trazer um valor mais barato com uma cobertura mais robusta.
Então, procure um profissional que não tem conflito de interesse. Mais uma vez, eu bati muito na tecla disso, porque vai realmente fazer o que é bom para você e não só para ele. Uhum. Eu acho que Muito é bem. isso. Independente de ser cliente da consultoria ou não, se tem seguro de vida ou se entendeu que precisa ter seguro de vida, procure a gente nas redes sociais e manda a pólice, ou então manda um direct lá, fala, ó, assisti o podcast, ouvi o corte ou coisa do tipo, e entendi que eu preciso ter um, bate um papo lá com a gente, que aí a gente vai correr atrás, né, de fechar um seguro ali e tudo mais. Isso. Venham e conheçam. Se abra a oportunidade de conhecer. E depois que você conhecer, tire o que você pensou de expectativa, de realidade. Porque com conhecimento, você tem essa tranquilidade. Muito bem. Os 30 segundos? Sim. A gente faz uma dinâmica aqui com todos os convidados. Se você só tivesse 30 segundos para explicar para alguém o que você faz, o que você diria? Cara, eu trago conforto, tranquilidade e eu quero fazer por vocês o que não fizeram lá atrás pelos meus pais. Por que não fizeram pelos meus pais? Porque eles ganhavam pouco e achavam que não era interessante ter esse perfil de cliente. E aqui com a gente na consultoria não é isso. Independente de quanto você ganha, a gente quer te proteger. Então, conheça, se abra a oportunidade de conhecer sobre o seguro. E eu acho que você vai gostar muito. Com Acho que é certeza. isso. Perfeito. Bárbara, como as pessoas se encontram nas redes sociais? Perfeito. Meu Instagram é Bárbara P Consultoria. Lá a gente fala sobre seguro, posto muitos vídeos contando sobre isso para a gente conseguir trazer de uma forma mais clara, sem nome difícil, sem inglês, né? E acho que vocês vão gostar. Muito bem. E Bruno, como as pessoas se encontram? As pessoas me encontram no Instagram, no @bruno.pazeto com um Z e um T. E vocês me encontram no @ivanabosacolim em todas as redes sociais. Bárbara, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um bate-papo muito legal, de muita importância. Espero que a gente tenha despertado aí a curiosidade e o entendimento de muita gente. Eu Muito, que muito obrigada. agradeço, gente. Muito sucesso, que seja muito próspero, que vocês sejam muito felizes e parabéns pelo trabalho incrível que vocês fazem lá e aqui. Muito bom. Amém. Amém. Obrigada. Obrigado. Obrigada.